dia, galera! Tudo bem com vocês? Sou a professora Fernanda. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a classificação então das cadeias carbônicas. Mas antes de assistir o vídeo, por favor, se inscreva no canal, curte o vídeo e toda semana estarei postando então sobre um conteúdo de química. Bora pra aula! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouco sobre a classificação das cadeias carbônicas. Mas antes de ver esse conteúdo, por favor, curte aí, se inscreve no canal. Então a gente vai falar um pouco sobre cadeia carbônica, classificação do carbono, que é carbono ligado em carbono. Os carbonos estão conectados um ao outro, ele tem uma classificação. Sempre vai ser duas classificações. Então vamos supor aqui eu tenho uma cadeia carbônica do tipo acíclica, A de aberta, é uma cadeia aberta, é onde tem os carbonos estão abertos, não vai fechar um círculo. Então tem carbono, carbono, duas extremidades. Eu tenho uma outra representação, carbono e carbono, duas extremidades. Ou carbono, 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 três extremidades. Tem pontas extremidades, é cadeia aberta. Quando eu tenho uma cadeia cíclica, é uma cadeia fechada, onde o carbono vai se conectar de forma que forma uma figura geométrica. Então tem carbono, 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 conectou fechando uma figura geométrica. Carbono, 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 fechou? Ou o famoso benzeno. Então carbono, 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 esses 6 átomos de carbono vão estar conectados de forma que fecha uma figura geométrica. Então eu tenho carbono, cadeia acíclica e cadeia cíclica. Cadeia homogênea. Quando for cadeia homogênea, só pode ter átomos de carbono e hidrogênio. Não pode ter nada diferente de carbono e hidrogênio entre as conexões. Então, carbono ligado em carbono. Então, tem carbono, 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 carbono. Então, carbono, carbono, carbono. Somente átomos de carbono e hidrogênio. Ou pode vir assim, então, carbono, 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 oxigênio e hidrogênio. A classificação da cadeia carbônica, carbono, carbono e carbono. Esse oxigênio está fora da cadeia carbônica, continua sendo uma cadeia do tipo homogênea. Quando for uma cadeia heterogênea, eu vou ter entre os átomos de carbono um elemento químico diferente do carbono. Então, eu tenho um carbono, tenho um oxigênio e um carbono, chamado de heteroátomo. Posso ter carbono, nitrogênio e carbono. O nitrogênio está entre os átomos de carbono, então eu tenho um heteroátomo. Carbono, enxofre e carbono, um heteroátomo. Então eu vou classificar ou a cadeia homogênea ou a cadeia heterogênea. Continuando, classificação das cadeias carbônicas. Então agora nós temos tipo cadeia saturada ou insaturada. Lembrando que essa classificação é entre os carbonos. Então eu tenho cadeia saturada. Saturada vai apresentar somente ligações simples. Ligações simples é um único traço, então entre os átomos de carbono. Então na cadeia carbônica tem somente átomos, ligações do tipo simples, então eu classifico como saturada. Pode ser uma cadeia aberta, pode ser uma cadeia fechada. O importante é não ter ligação dupla. Então carbono conectado com carbono, um único traço, um único traço, um único traço, representando uma ligação do tipo simples. É uma cadeia fechada, mas entre os átomos de carbono também só tem uma ligação do tipo simples, 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 simples e simples. Ou quando eu tenho representado então pela fórmula aqui semicondensada, então entre os carbonos só um único traço, então a cadeia saturada. Cuidado para não cair nisso daqui, eu tenho carbono, 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 carbono. A classificação é entre os átomos de carbono. Aqui eu tenho uma dupla ligação, mas essa dupla está ligada com o oxigênio. Então eu tenho o carbono da carbonila ligado com o oxigênio. Então essa cadeia carbônica, só essa parte aqui, continua sendo uma cadeia do tipo saturada. Aí eu posso ter uma cadeia do tipo insaturada. Insaturada tem uma insaturação. Insaturação é dupla ligação ou tripla ligação. Para quem não lembra, então a dupla ligação é quando eu tenho representado então 2 traços. Tenho aqui um carbono, primeiro traço da ligação simples, segundo, ligação dupla. Ou eu tenho aqui carbono, carbono. Entre os átomos de carbono eu tenho 1, 2, 3, ligação tripla. Eu chamo isso de insaturação. Insaturação.
Uma cadeia, então, insaturada vai ter ou ligação dupla ou tripla. Apresentou uma, já é uma cadeia insaturada. Então, ó, nessa cadeia, uma insaturação. Nessa cadeia fechada, entre esses átomos de carbono, também tem uma insaturação. Ou aqui no famoso benzeno, então, ó, tem 3 insaturações. 1, 2, 3. Essas insaturações, então, caracteriza como cadeia insaturada. Ligação tripla, então, ó, uma insaturação, cadeia insaturada. Uma cadeia pode ser do tipo normal ou ramificada. Quando for normal, a cadeia carbônica, quando ela for aberta, ela vai ter 2 extremidades, ou chamado de pontas. Então, ó, começou o carbono, terminou com carbono. Eu só tenho 2 extremidades. Então, a cadeia é do tipo normal. Quando for fechada, ela vai conectar, não vai ter nada para fora puxando. Então, ela fecha uma figura geométrica fechada. Então, eu chamo de cadeia do tipo normal. Ou eu posso ter, ó, uma e terminou com oxigênio, mas aqui acaba o carbono. Então, vai daqui até aqui a cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica tem 2 extremidades. Cadeia normal. Quando for do tipo ramificada, simples. Apresentou 3 ou mais extremidades chamadas de pontas também, elas são classificadas como ramificadas. Então, tem, ó, um carbono aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ela tem 4 extremidades, então ela tem ramificações. Eu tenho aqui, ó, lembrando que essas extremidades em relação ao carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5 extremidades, ramificada. Pode ser uma cadeia do tipo fechada, que tem uma extremidade para fora, ligado com o carbono. Então, eu chamo ela também de ramificada. Classificação, cadeia aromática e não aromática. Para ser uma cadeia aromática, já começa o quê? A cadeia tem que ser cadeia fechada. Mas fechada de que jeito? Não somente fechada. Então, ó, uma cadeia aromática, ela vai apresentar o anel benzeno. Mas, prof, o que é o anel benzeno? É o benzeno, o famoso benzeno. É quando eu tenho 6 carbonos conectados. Dentro dessa cadeia carbônica eu tenho duplas alternadas, ó. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Eu posso representar essa forma de uma outra maneira. É só colocar tipo a dupla aqui, a dupla aqui e a dupla aqui. Se eu for representar, ó, ela pode ser então assim. Dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Ou, como vem escrito, então, como pode alternar as duplas, eu posso representar o famoso anel benzeno, colocando um círculo no meio. Esse círculo é igual a representação dessas 2 estruturas, que é chamado de benzeno. Então, em uma cadeia carbônica que tem um anel benzeno, eu já classifico ela como cadeia aromática. Pode ter somente o benzeno, sozinho, ou posso ter o benzeno ligado numa cadeia carbônica com mais extremidades. Ou eu posso ter o quê? O benzeno assim, ó. O benzeno juntando com outro aqui. Benzeno. E ó, vem, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples e dupla. Então, eu tenho 2 anéis benzênicos conectados um ao outro. Também é uma classificação de cadeia do tipo aromática. Essas cadeias aromáticas, então, tem que ser também cadeia fechada. Não aromática. Cadeias abertas, então, já são não aromáticas. Pode ser uma cadeia que tem uma parte dela, então, fechada, ó, tipo aqui, 6 carbonos conectados. Mas, ó, as duplas dentro, eu tenho, ó, dupla, simples, simples, dupla, simples, simples. As duplas não estão alternadas dentro, então, da conexão. Então, eu classifico essa cadeia do tipo não aromática. Ou aqui, ó, eu tenho 6 carbonos conectados, parece com o anel benzeno, mas olha dentro, tem dupla, simples, 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 dupla. Então, essa cadeia continua sendo uma cadeia não aromática. Pessoal, agora vamos ver assim uma questão contextualizada. Uma fórmula química, então, orgânica, que vai ter várias classificações, mas eu sempre vou escolher, ó, vamos supor assim, acíclica ou cíclica, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada, ou vai ser normal ou vai ser ramificada, ou ela vai ser aromática ou vai ser não aromática. ênfase aqui, ó, não aromática, pode vir com os termos alifática ou alicíclica. Então, que pode ser uma cadeia fechada,
mas uma cadeia fechada que não tem um anel benzeno. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma fórmula química então de um hidrocarboneto, especificamente da gasolina. Vamos para a classificação. Então ó, vamos seguir ali, ó. Essa cadeia é acíclica ou cíclica? É aberta ou fechada? Ó. Tem pontas, extremidades, não fechou uma figura geométrica, então a classificação dela vai ser do tipo aberta ou acíclica. É a primeira classificação. Vou para a segunda. Essa cadeia é homogênea ou heterogênea? Lembra que homogênea somente átomos de carbono e hidrogênio. Tem elemento químico diferente do carbono e do hidrogênio? Não, então qual que é a classificação dela? Do tipo homogênea. Aí vamos para a próxima classificação. Essa cadeia é saturada ou insaturada? Vou analisar entre os átomos de carbono se tem dupla ligação. Ah, não, ligação simples, simples. Então, somente ligações simples, classificação do tipo saturada. Próxima classificação. É uma cadeia do tipo normal ou do tipo ramificada? Normal vai apresentar duas extremidades, ou duas pontas, ou fechar um ciclo sem extremidade para fora. Ramificada, 3 ou mais extremidades. Então, olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 extremidades. Então, a classificação do tipo ramificada. Última classificação. Ah, essa cadeia, ela é do tipo aromática ou não aromática? Tem anel benzeno? Não tem anel benzeno, então é não aromática. Terminou a classificação. Ou é uma ou é outra. Vamos para uma outra aqui maior. Aqui eu tenho então, ó, cadeia fechada, né? Fechou o ciclo e tem pontas para fora. Vou analisar então a classificação. A fórmula química aqui da cafeína. Então eu tenho, ó, cadeia carbônica, tem, ó, carbono, tem um elemento químico diferente, carbono, carbono, carbono e carbono. Então eu vou classificar. É uma cadeia do tipo acíclica ou cíclica? Olha essa cadeia aqui, a maior parte dela é fechada. Então qual que é a classificação? Do tipo cíclica. Fechou ali o ciclo, cíclica. Segunda classificação. Ela é do tipo homogênea ou heterogênea? Homogênea, somente átomos de carbono e hidrogênio entre os carbonos. Heterogênea, um elemento químico diferente do carbono no meio dos átomos de carbono. Então, vem, ó, carbono, tem um nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio. Então, já é uma classificação de cadeia do tipo heterogênea. Próxima classificação. É uma cadeia do tipo saturada ou insaturada? Saturada, somente ligações simples entre os átomos de carbono. Insaturada, apresentou uma ou mais ligações duplas ou triplas do tipo insaturado. Então, vem aqui, ó, carbono, nitrogênio, carbono, carbono. Olha aqui uma dupla entre os átomos de carbono. Cuidado para não confundir, então, as duplas, só que com elementos químicos diferentes do carbono. Então, classificação insaturada. Próxima classificação. É uma cadeia normal ou uma cadeia do tipo ramificada? Normal. Então, se é uma cadeia fechada, ela não pode ter ligação com carbono para fora da cadeia. Ou, se for uma cadeia, então, do tipo aberta, ela tem que ter no máximo duas extremidades. Então, vamos lá. Eu tenho, ó, aqui carbono, nitrogênio, carbono, nitrogênio, carbono, nitrogênio, carbono, nitrogênio. Eu tenho para fora, então, ó, uma dupla aqui, o ligado com CH3, CH3 e CH3. Ela tem extremidades para fora. E é com carbono? É com carbono. Então, segue uma sequência. Então, eu vou classificar ela como cadeia do tipo ramificada. Cuidado para não confundir isso daqui, tá? Ó, carbono é um oxigênio. Isso não é uma ramificação, porque é com um elemento químico diferente do carbono. Última. Aromática ou não aromática? Para ser aromática, tem anel benzeno aqui, ó, anel benzeno, aquele famoso anel benzeno. Não tem um anel benzeno. É uma cadeia fechada, mas não tem duplas alternadas dentro, então, da conexão dos 6 átomos de carbono. Então, qual que é a classificação? Não aromática.
Ou posso chamar então que é uma cadeia, então alifática, né, ou alicíclica, uma dessas duas classificações. Aí depende muito da faculdade, tá, do Enem, do vestibular, que vai vir com as classificações com esses dois nomes. Entenderam até aqui, gente? Então fica uma perguntinha aí pro final para vocês, uma charadinha. O que 6 carbonos faziam de mãos dadas dentro de uma igreja? Coloque sua resposta, por favor, no comentário. Tchau e até a próxima aula!